O que é um erro. O que é um erro? O jogador tem que aproveitar as oportunidades. Nem sempre elas aparecem, né? Sabe um negócio que eu acho? Eu tô vendo outro jogo, não é possível. Eu tô vendo outro Flamengo jogar. Eu não acho que o Flamengo tá jogando de futebol ruim, pequenininho, que os companheiros estão colocando. E eu vejo vários outros companheiros de mídia também falando. Pra mim, o Flamengo mas eu também não, viu, Sormani? Você também não, né? Meu, o Flamengo tá ótimo. Mas assim, Se melhorar, estraga. Não, mas o que eu tô pontuando é o seguinte, seu Sormani. Eu acho que ótimo não, hein, Sormani? Esses jogadores poderiam ter jogado mais. Concordo. Não era pra ter... Mas a gente não pode pegar o jogo de ontem como todo. O todo é muito mais do que isso. Vamos olhar em retrospecto. Os últimos 10 jogos do Flamengo, não, eu concordo com você. Ontem não jogou bem. Ontem não jogou bem. Nesse aspecto. Ok, mas... os últimos 90 minutos não te agradaram. Não, quanto o América, óbvio, não foi... Era jogo pra ganhar. Eu tô pontuando. Mas tem gente que tá criticando o jogo contra o Barcelona. Como assim, o cara pálida? Eu acho que o Flamengo jogou super bem contra o Barcelona. Eu acho que o problema do jogo contra o Barcelona não é nem a questão de jogar bem ou não. Eu acho que foi o elemento de surpresa do Barcelona. 15 minutos pressionando o Flamengo. Acontece. Que é aquela história. Treino é uma coisa, preparação de jogo é outra coisa, né? DVD é outra coisa. Outra coisa, era semifinal de campeonato, de Libertadores. Eu já vou querer saber aqui, daqui a pouco se esse jogo tá aberto ou não, essa volta, que agora é fora de casa. O Sormani eu já sei que acha que não. Mas o Facincani... Sua prima esposa do Pedro tá nervosa, né? Eu não sei, vou ligar pra ela quando acabar o programa, vou perguntar como é que tá o coração. Vou mandar. Olha aqui, o Pedro Ivo Almeida e o Facincani, eles dois discordaram aqui também desse futebol ruim. Pode emendar um aí no outro, meninos? Facinca, vai você aí primeiro, só pra gente organizar. O que tá bom, então? Porque no jogo de ontem, eu acho que tinha um pouco disso, assim. O Michael sabe que a chance da vida dele é quando não tem os 11 chamados titulares, mas tinha jogador ali que poderia ter entregado um pouco mais. Sim, não tenha dúvida. A minha preocupação com o Flamengo, em alguns momentos, é o setor defensivo. Ontem, vi de novo um René, que é um atleta muito inconstante na posição. Defendo demais a entrada do Ramon para ser o reserva imediato do Felipe Luiz. Um Léo Pereira, que é um jogador extremamente inconstante na zaga do Flamengo. O Mateuzinho ontem poderia ter rendido um pouco mais, mas ainda assim, claro, é um garoto, não tem esse ritmo, né, que todo mundo espera para ser o substituto do Isla, por exemplo. Um Diego que está voltando ainda a se alinhar, a se reajeitar. Eu acho que o problema do Flamengo é a compactação defensiva. Do meio para frente, quando esse time propõe jogo, quando esse time ataca, quando esse time tem a bola e gosta de fazer isso em relação ao adversário, ele é muito letal. Aliás, os números, acho que o Sormani tem mais fácil em mãos do que eu agora nesse momento, os números do Flamengo nesse instante de temporada, eles chegam até a ser superiores que os números do time do Jorge Jesus em 2019. Claro, cada um com suas qualidades, cada um com seus problemas, mas ainda vejo um Flamengo que ele está precisando de ajustes mais defensivos, ponto. Com a bola nos pés, quando ele pega um adversário que não o surpreende e que fica intimidado com o Flamengo, ele é muito letal. Pedro, vai nessa aí. Discordo, Facinca. Pelo contrário, a minha preocupação é também do meio para frente. É um Flamengo que ele é letal em uma situação específica. Quando o adversário dá campo e ele imprime velocidade. Entendeu? Quando o adversário se fecha, não dá espaço, o Flamengo precisa criar espaço, eu não vejo esse Flamengo letal, não. Inclusive, ontem eu não consegui ver um Flamengo letal com bola. Um Flamengo com a qualidade, a gente repetiu aqui. Tudo bem que tinha uma série de peças ali ausentes. Mas no Flamengo tinha Vitinho em campo, tinha Pedro, sabe? Tinha jogadores de qualidade. E o Flamengo ontem não conseguia criar, estava criando na base do chutão. Muito porque lá atrás não conseguia sair jogando, é bom que se diga, claro. Mas você não consegue sair jogando a partir da primeira linha, o adversário se fecha e você apela para um chutão, para chegar uma bola no Pedro, chegar uma bola para o Mateuzinho isolado, não aparece ninguém para jogar. Então acho que o problema está muito aí. Só para explicar quando o Sormani fala, mas eu estou gostando do Flamengo, tá ótimo. No dia seguinte, na quinta-feira após o jogo, assim que eu comecei a falar, eu falei, olha, não vamos aqui vender o caos. O Flamengo fez 2-0, não tomou gol em casa, porque tem esse critério na Libertadores. Numa semifinal. É muito bom. Só que não dá pra gente olhar só o placar, o que está nos dizendo o placar. Tinha uma situação de rendimento, o Facinho que eu falo, o Flamengo acha que vai ganhar a qualquer momento. Acho que é justamente isso que mudou. O Flamengo hoje não tem mais controle do jogo, ele não depende só de si para vencer ou para ganhar, ele depende muito do adversário, do que o adversário é capaz de fazer. O Barcelona foi capaz de fazer, mas esbarrou no Diego Alves. Ótimo.
Mérito do Diego Alves, do goleiro do elenco do Flamengo. O América ontem, o Flamengo não conseguiu dominar as ações. Ele faz um gol e recua, então o América é quem passa a dominar a situação. Então ele não tem mais esse controle sobre o jogo. Eu acho que esse é o problema. Não é que tá tudo errado, o Sormani até apontou, não acho que tá tudo errado. Os números são bons, a campanha do Renato é boa, é um time que vai brigar ainda sim pelo título brasileiro, é um time que está numa semifinal de Copa Libertadores, com o pé praticamente na final, a gente pode dizer isso, né? 2-0 é muito difícil não fazer um gol fora de casa, só que tem situações coletivas que vão explicar, por exemplo, esse gol sofrido que o Flamengo não pode sofrer, é bem verdade, é bom que se diga, com o elenco que tem, no finalzinho contra o América Mineiro. Então acho que é por aí que talvez a gente sempre joga a expectativa um pouco para cima, sabe, Sormani? A gente sempre quer um pouco mais de um elenco qualificado como esse. Por isso que eu ainda não me apego muito a esse ótimo. Acho que pode melhorar ainda. Acho que isso passa muito pelo gol de empate, porque talvez se não tivesse tomado aquele gol, Facincani, a gente estivesse aqui olhando de uma outra maneira para poupar, né? Porque ele poupa, isso é um fato. A gente não tem como discutir sobre isso. A questão é o motivo pelo qual esses jogadores não estavam ali. E o Renato, ele dá uma floreada. Ele também não pode chegar e falar, não, poupei sim porque eu não tenho elenco, porque elenco ele tem. Vamos jogar o Renato aí para a gente ver como é que ele justificou essa escalação para o jogo contra o América. O Flamengo está disputando 3 competições dificílimas, onde não tem uma equipe no mundo que vai jogar sempre com os mesmos 11 jogadores. O Flamengo montou um plantel forte, um plantel grande, justamente para que a gente pudesse aguentar todas as competições. Então esse discurso toda hora que o Flamengo está poupando, eu vou responder essa pergunta pela última vez. O Flamengo não está poupando jogadores. O problema é que as pessoas não têm as informações daqui de dentro. Não sabem quais são os jogadores que podem atuar e quais são os jogadores que estão sentindo algum tipo de problema. Então o Flamengo está em busca das 3 competições, a gente sabe que são competições difíceis, todo mundo quer ganhar também. O Flamengo está na briga, nós temos aí 11 pontos do Atlético, nós temos 2 jogos a menos, temos o confronto direto, temos 57 pontos a serem disputados ainda no campeonato, quer dizer, o Flamengo tem o segundo turno todinho ainda para disputar. Então tem muita coisa pela frente. 11 pontos é uma boa vantagem, mas nós não vamos disputar 20 pontos mais não, nós vamos disputar 57 pontos. Então tem muita coisa para acontecer. E enquanto a gente tiver chance, a gente vai brigar pelo brasileiro também. Tem muita chance ainda, muita chance. E nós temos todo o segundo turno pela frente, até pelos 2 jogos a menos que nós temos em relação ao nosso adversário. Então eu continuo acreditando sim, e muito no Campeonato Brasileiro. Eu concordo com essas últimas palavras do Renato, quando ele fala que tem 57 pontos, sim, que claro, tem o segundo tem turno. meio campeonato. Agora, ele mesmo se contradiz, né? Quando ele fala, não poupei, mas vocês não sabem das informações de quem pode e quem não pode jogar. Então, ele mesmo está dizendo que realmente ele segurou porque tinham jogadores que não podiam jogar. O Everton Ribeiro está há algum tempo já. O Everton Ribeiro problema... já chegou, acho que da seleção, o jogo contra o Barcelona, já sentindo, né? Tanto que depois do jogo foi até falado sobre essa possibilidade. É natural. É natural. O problema é quando você passa a ficar dando muita satisfação, eu não poupei, eu não fiz isso, não fiz aquilo, você acaba deixando escapar as coisas. Satisfação, né? Zé, porque a imprensa pergunta. Sim, não, mas eu falo assim, seu Sormani, mas é o papel da imprensa perguntar. Sim, mas porque eu falo não assim, é que voluntariamente ele foi para lá e ficar explicando isso. Não, mas o que eu estou dizendo, sem querer, ele acaba deixando escapar determinadas coisas que faz você entender. Que nem, por exemplo, ele não poupei, porque vocês não têm as informações, mas aí ele vem e fala assim, vocês não sabem quais jogadores poderiam jogar ou não. Eu não acho que isso é poupar. Mas isso é um veto do departamento médico. Sim, então, isso é outra história. Então, mas poupar é quando o jogador está 100%. Escolher não está. O Bruno Henrique está 100%, pode jogar. Eu vou deixar ele fora porque eu estou pensando na terça-feira. Isso é poupar. Então, mas aí depende do jogador. Mas se o jogador não está 100%, o departamento médico te alerta, você não está poupando ele. O departamento médico vetou. Mas aí tem vários, por exemplo, tem vários casos que o jogador está 50% e vai pro jogo. Se você tem, por exemplo, se você tem uma torção no tornozelo, você pode fazer. Depende do jogo, hein? Claro. Se é final de Libertadores, ok, beleza. 50% eu vou entrar em campo. Mas um jogo no Brasileiro contra o América, você não vai botar em campo o jogador que está 50%. Sim, mas eu estou dizendo isso. Mas existem casos se cuida, e casos. claro. É lógico que se cuida, mas desse momento, quando você fala poupar, você poupa também. É uma forma de você trabalhar isso, de falar, opa, vamos segurar um pouquinho. Porque se fosse um outro jogo, ou se fosse esse próprio jogo e dependesse do resultado, ele iria colocar aí o próprio jogador. Porque tem jogador que fala, eu não quero sair. Eu não quero. Vamos poupar. Não. Eu quero ir para o jogo. Talvez o Diego Costa... Mas, José... Sim. Quem fala? Quem falou? Facinho, vai sabe qual é
Sabe qual é o viés dessa discussão toda, que eu acho que precisa ser muito bem explicado? É o seguinte, para que os times hoje estão investindo, então, em elencos? Porque se toda hora que um time coloca um jogador reserva, uma outra peça, ou poupa 4, 5, 6 jogadores e faz investimento pesado e torcida vai e critica porque deveria ter jogado com o titular, então a gente não entende mais a necessidade de porquê de investimento no elenco. Manda a imprensa. Então faz um time... Quem tá querendo escandal toda é a mídia. Peraí, então deixa eu É a mídia do Flamengo. Entendeu? Porque eu não tô entendendo. Você entendeu, Surbani? É uma discussão muito louca. Mas eu... Você tá entendendo? É uma discussão muito louca, porque assim, os times hoje, eles... sem sentido essa discussão. cara, mas eu vou Dizer que o numa- Flamengo não tá bem, que o Flamengo... Gente, não faz sentido. Mas eu vou Empatou numa- com a América. Gente, não dá pra você jogar bem toda hora. O próprio Atlético vai acabar perdendo. Tem um turno pela frente, o empate contra o América em Belo Horizonte, a gente tá achando que o Flamengo já não disputa mais o brasileiro. Mas então tem que ser campeão de tudo, é isso? Não, Dá é pra isso. ser campeão de tudo. Não. Ele tem que ganhar um campeonato. E outra Eu acho coisa, que Sormani. O Renato falou isso. É obrigação de quem tem um orçamento de 200 milhões ganhar campeonato. Então agora tem que Se ganhar. ganhar um só, você acha Poxa, que tá bom pro ótimo. investimento que Gente, tem? o Atlético tá aí também, ué. O Palmeiras, Sormani. idem. Mas a minha... O que eu acho é outra situação. Fala, Zé. Não, o que eu quero discutir, além daquilo que o Facincani falou sobre a composição do elenco, o que eu quero discutir é o seguinte. Há uns 20 anos, e aí essa é uma discussão que eu tenho, já discuti com preparadores físicos, fisiologistas e tal, uns 20 anos, né, você tinha, nos anos 90, você tinha a questão de jogar segunda, quarta e sexta, terça, Sim. quinta e sexta, Sim. porque se jogava também com o mesmo número de jogos. Às vezes a gente nem tinha férias, né, porque a gente tinha 10 dias de férias, mais ou menos 15 dias de férias, como mais ou menos hoje. Só que é o seguinte, acabava o jogo, acabava o treinamento, eu ia para casa da minha mãe, né, ia para minha casa almoçar. Então, minha mãe fazia o almoço. Alguns outros jogadores iam para o restaurante, para a churrascaria que tinha na frente do Corinthians, comia, tomava aquela, né, suco de cevada, vinha para o treino. Hoje, não tinha... É um suco de cevada, eu não bebo, mas os caras bebiam bastante na época. Tinha uma... É pão, é carboidrato. Naquela época não tinha nutricionista, não tinha fisiologista, era um começo de fisiologista com o doutor... com o doutor Lotufo e o doutor Turíbio no São Paulo. Era o começo desse desenvolvimento, dessa evolução do futebol. Sim, a evolução é enorme. Você começava a ter as preparações como é que fala? Planificadas, pessoais, né? cada um tem um ritmo, cada um tem um grupo e tal. E nós jogávamos. Antigamente, nós tínhamos um grupo de 14 jogadores. Você tinha 22, mas